noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E ainda aquelas questões sobre a fatalidade, que estamos já há muitos domingos trabalhando, acho que quase o ano todo. No domingo passado, nós trabalhamos a questão 864, em que Kardec indaga dos espíritos se há pessoas para as quais a sorte é contrária, quer dizer, pessoas consideradas de má sorte, não é? Outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Os espíritos respondem que elas, em geral, sabem se orientar melhor. Então, gente mais competente tende a ser mais feliz. Gente mais preparada tende a dar mais certo na vida em vários campos, né? Seja no campo afetivo, seja no campo profissional, seja no campo econômico-financeiro, né? Há pessoas mais preparadas e pessoas menos preparadas. Nesse sentido, a doutrina reforça uma lei natural que está presente não só dentro do repertório de princípios da doutrina, mas do mundo de modo geral. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, no campo da física, nós sabemos que na mecânica clássica, né, toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário, da mesma intensidade, não há consequência que não provenha de uma causa, ou seja, o universo de modo geral, e os fenômenos próprios desse universo, eles são dotados de uma lógica, né, que preside todas as nossas experiências. O que a doutrina espírita vem trazer? Um ponto de encontro entre esse princípio da ciência e a compreensão de como se dão os fenômenos da nossa existência. Então, da mesma maneira, não é que eu preciso tomar todos os cuidados se eu vou, por exemplo, manipular algo, não é que é muito lesivo. Então vamos supor que eu seja um técnico, eu trabalho com madeira e etc. Eu corro o risco de acidentes do trabalho, vou mexer com serra, vou mexer com serragem, né, poeira, toque, eu vou tomar todos os cuidados. Então eu vou tentar comprar uma máscara, luva, eu vou tentar conhecer os perigos que aquela atividade oferece. A vida também é assim. É preciso ter cuidado para que a gente não se lese por descuido, imprudência, negligência, né? É preciso que a gente tome muito cuidado, né? É muito comum com criança, né? Às vezes a gente se aproxima de uma criança e no começo ela ri para a gente. Aí a gente empolga e começa a brincar com a criança porque acha que ela simpatizou conosco. Aí quando a gente chega muito perto, que ela vê mais de perto, ela abre um berreiro. Aí você fica sem saber se você está agradando ou se está desagradando, porque há um minuto atrás ela estava achando uma beleza. Daqui a pouco ela está achando muito ruim. Na vida também é assim, nas nossas relações de modo geral. Então, na relação familiar, pai, mãe, filho, irmão, cunhado, cunhada, né? Às vezes tem dia que a gente está agradando um pouco mais, tem dia que a gente está agradando um pouco menos, tem dia que a gente de modo geral está mais tolerante, a gente entende a brincadeira, tem dia que a gente está disposto a não entender de cara, porque a gente não está bem. Então, tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. De qualquer maneira, a gente precisa ir estudando a vida, estudando o mundo à nossa volta, estudando o ambiente, estudando os riscos que a gente corre em cada passinho que a gente dá, né? Sempre em busca, como Aristóteles dizia, se possível, do caminho do meio. Nem muito lá, nem muito cá, né? Tentando pisar em ovos, né? Nós às vezes passamos pela vida como um elefante numa loja de cristais. A gente vai esbarrando e quebrando tudo por onde a gente passa. Aí a gente precisa voltar, se recolher e começar a estudar um jeito de quebrar menos coisas por onde a gente passa. Quando os espíritos dizem em geral, é porque eles não querem generalizar. Então,
em geral, quer dizer, a grande maioria das nossas experiências são produtos de nossas escolhas aqui mesmo nessa encarnação. Grande parte daquilo que nos faz sofrer é produto da nossa incapacidade de lidar com competência com as coisas que nos foram legadas, né? Quando eu falo coisas que nos foram legadas, eu estou falando das coisas que nós mesmos escolhemos no nosso projeto reencarnatório antes de renascer no mundo. Então existe uma espinha dorsal, um projeto básico, esse realmente a gente decide, né? Esse realmente a gente decide. Por exemplo, se nós vamos ter uma vida longa, uma vida média, uma vida curta, se nós vamos viver só a infância, se nós vamos nascer com uma deficiência física, isso tudo a gente escolhe antes de reencarnar. São experiências sobre as quais nós não temos poder nenhum. Elas são, de repente, elas acontecem na nossa vida e nós não temos poder para mudá-las. Então, por exemplo, eu tenho poder para querer ou não ser pai ou mãe, ok? Eu tenho poder para escolher qual é o modelo de educação que eu vou oferecer para o meu filho. Mas eu não tenho poder sobre o que ele, sendo livre, vai escolher fazer com aquilo que eu dei para ele. Aí já escapou. Então, vou repetir. A gente pode ou não querer ter filho hoje em dia. Tem 1 milhão de métodos contraceptivos, etc. E aí eu posso escolher ter filhos ou não ter filhos. Tendo filhos, eu posso escolher o modelo de educação que eu vou dar para ele. Mas uma vez ele despertando para a sua liberdade, para o seu livre-arbítrio, eu não tenho poder sobre o que ele, sendo livre, vai escolher com o que eu dei para ele. Aí vai ser a vida dele, eu já não tenho poder para isso. Mas vamos supor, e eu já vi muitos casos assim, de casais que fazem tudo, a mulher toma anticoncepcional, o marido usa preservativo, etc., aquela coisa toda. Engravida. Porque em dado momento o anticoncepcional não funcionou e o preservativo rompeu. E eles tomaram todos os cuidados durante 30 anos. E aí é que a mulher lá engravida. Como explicar? Olha, tem que vir. Tem algum espírito precisando reencarnar ali, porque não é possível vir nessas condições. E às vezes tem um monte de casal que luta para ter filho e não consegue. O médico mandou fazer todo dia, vai ficar de ponta cabeça, tomar não sei o que, vitamina, isso e aquilo, porque a gente quer muito ter um filho e tenta 10 e 15, e faz exame e não tem nada, está tudo perfeito e a pessoa não engravida. Porque não tem que ser. Às vezes, engravida. E constrói um monte de fantasias, né, assim. Ai, que beleza, a maternidade, vai ser mãe e pai e coisa, né? E aí vem aquele capeta que não corresponde a nada do que o pai e a mãe sonharam e esperaram. Olha como que é a vida. Então, assim, tem coisas que a gente não controla. O que a gente não controla está no projeto reencarnatório. O que a gente pode escolher não é projeto reencarnatório, né? São escolhas que a gente faz ao longo da nossa experiência existencial. E aí eu me pergunto, todos os dias, nós vamos nos perguntar, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem mais coisa que escolhe ou coisa que não escolhe? Em relação a nós mesmos, infinitamente, nós temos muito mais coisa que nós escolhemos. Ou seja, a nossa vida é muito mais o produto das escolhas que a gente faz todo dia, da hora que levanta, a hora que vai dormir, do que aquelas determinantes muito sérias que acontecem ao longo de uma existência inteira, da hora que a gente nasce até a hora que a gente desencarna. Então, na verdade, estudando aqui o Livro dos Espíritos junto com vocês,
a gente vai percebendo, nós vamos percebendo, que os espíritos o tempo todo vão jogando para a gente, no dia a dia, a responsabilidade sobre como nós nos sentimos em relação à nossa vida. Né? Porque seria mais simples se eles dissessem assim, ó, tende resignação, porque é a vossa prova. Não. Em geral, eles dizem assim, olha, gente mais competente é mais feliz, gente mais incompetente é mais infeliz. Se você faz tudo certinho e dá errado, é reencarnação. Se tudo dá errado na sua vida e você acha que faz tudo certinho, pode ser que você não faça tudo certinho, mas você é tão burro que acha que faz certinho, mas não é. Mas não faz. Quer dizer, eles são muito lógicos, os espíritos. Eles são muito assim, muito sinceros, muito claros, muito objetivos nos conteúdos que eles dão. E às vezes, eles são assim, um pouco desagradáveis também. Né? Por exemplo, nessa questão, quando fala assim, tem gente que nasce com sorte e tal, tudo dá certo, e eles vão responder, tem. Em geral, a pessoa pede para tudo dar certo, para ser provada, e em geral ela se ferra, porque ela se deixa vencer pelas tentações, das facilidades do mundo. Quer dizer, quando eu não tenho, eu sofro porque não tenho. Quando eu tenho, eu sofro porque eu faço tudo errado e vou me ferrar. Ou seja, não tem saída. Muito assim, não sei. Que sobra para a gente? De novo, o Aristóteles, o caminho do meio, né? Então, aí a questão seguinte, se pergunta o seguinte, como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência? Como no jogo, por exemplo. Então, o sujeito compra lá um bilhete da loteria e tal, e de repente, ele que até ontem não tinha nada, tem uma baita sorte e consegue ganhar. Aí ganha, e como explicar isso? Né? E aí os espíritos respondem. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. E esses dias, o Sérgio, que veio aqui no domingo, estava me contando, depois da reunião, que ele falou, você falou de sorte, loteria, ele me contou um caso de uma companheira lá de Santo André, de um centro espírita lá em Santo André. Eu não sei o que aconteceu, que tinha uma amiga dessa companheira, tal, que estava com uma filha muito doente, e precisando fazer uma cirurgia, e era um problema muito sério, e o Serviço de Saúde Pública não cobria essa cirurgia, e se não operasse assim, num prazo de 15 dias, a criança morreria. Era uma cirurgia muito séria, muito sofisticada, de alta complexidade, só era feita num super hospital e etc. e tal, e custava 60 mil reais a cirurgia. E a amiga veio falar com ela e tal, e coisa, e ela não tinha o dinheiro. E ela começou a perguntar para um, para outro e tal, o que nós vamos fazer, a gente só tem 15 dias, não vamos deixar essa criança morrer, e etc. e tal. E ela, que nunca tinha jogado na loteria, teve uma intuição. O prêmio, acho que era de 1 milhão e tanto, e coisa assim. E ela entrou numa casa lotérica e falou assim, bom, eu vou jogar, eu nunca joguei, mas quem sabe não é agora. Eu jogo, se a sorte estiver comigo, eu prometo, lá, a barganha. É só 60 mil, eu ganho 1 milhão, dou 60 mil, fico com 960, gasto uns 940, gasto uns 30 mil com a caridade, e ainda ficou bom, né, 30 mil com a caridade, e fico com 900 mil para mim, em nome de Jesus. Não é verdade? E aí essa senhora jogou, entrou, isso o Sérgio, mineiro, lá me contando, ontem. Isso que aconteceu faz uns 4, 5 anos.
E essa senhora jogou. Ela que nunca tinha entrado numa loteria, entrou e jogou. O prêmio era 1.400.000, um negócio assim. Acontece que, quando foi fazer lá, saiu o prêmio, o sorteio, sei lá por que motivo, foram vários ganhadores. Cada um ganhou 60 mil. Mas não veio nem R$ 5 a mais. Veio assim, ó, 60 mil. Diz que ela olhou aquilo, mas ela chorou tanto. Falou assim, mas meu Deus. E aí, o que eu perguntei, obviamente? Afinal de contas, ela pagou a cirurgia? Eu fiquei imaginando assim, ela deve ter chegado e falou, ó, eu não tenho, mas toma 30, arruma os outros 30. Né? Não. Ele me contou que ela deu os 60 mil. E o medão de repente ter um karma desgraçado para outra. Desse, né, não entregar esses 60 mil. Porque dá uma coceira. Você começa a pensar, mas tem tanta gente desencarna. Vai ver que a prova da criança é desencarnar mesmo. Eu vou impedir a realização do desencarne dela. Eu não quero ser essa pedra no meio da... né? Não, mas entregou direitinho os 60 mil para a criatura lá. Eu só esqueci de perguntar se a cirurgia deu certo ou não. Eu espero que tenha dado, porque se essa menina morre, eu ia bater tanto nela no mundo espiritual. Então, assim, vamos imaginar que as coisas são estranhas, né? Na vida, assim, a gente contando, parece piada, mas não é. As coisas, quando tem que ser, elas vão ser na medida do que tiverem que ser. Nada acontece por acaso. Tudo tem lá uma medida, tudo se encaixa, como num gigantesco quebra-cabeças. A grande questão, e daí a nossa angústia, e a nossa angústia, ela é legítima, é que nós reencarnamos para participar de um jogo cujas regras nós não só não escolhemos, nós não somos consultados, e na maioria das situações desse jogo, nós não sabemos quais são. Olha que angústia. Então o mundo é um campo em que nós viemos para um jogo, não escolhemos as regras, elas estão aí, é pegar ou largar, nós não temos poder para escolher as regras desse jogo, e na maioria das vezes nós não entendemos como de verdade elas funcionam. E aí, o que explica nós estarmos aqui, então, em torno do Evangelho, estudando essas lições, etc. O que explica está lá na carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, que todo mundo conhece, né? Em que ele diz que 3 são as virtudes do homem: a fé, a esperança e a caridade, o amor, né? Então nós estamos aqui movidos pela tentativa de experimentar essas 3 virtudes. E por quê? Primeiro, a fé. Nós estamos todos aqui porque temos fé. O que é ter fé? É acreditar em alguma coisa que a gente não entende. Isso é ter fé. Como que a fé se relaciona com o amor? Só é amor verdadeiro quando ele é parecido com fé. Como assim? Se alguém perguntar para você por que você ama alguém, e você tiver resposta, você não ama. Mas se alguém perguntar por que você ama, e você diz assim, não sei por que eu amo, eu só sei que eu amo, então você ama. Por quê? Porque o amor não tem lógica.
O amor não tem lógica, né? Quantas vezes a gente não ouve alguém dizendo assim: nossa, o fulano é uma tranqueira. Eu não sei o que eu vejo, porque ele é feio, ele é grosseiro, ele me faz sofrer, ele é uma desgraça. Mas eu olho nele, eu sinto uma coisa assim. Esse é o amor verdadeiro. Porque você olha a pessoa, por que você ama? Ai, porque ele é lindo, cheiroso, maravilhoso, é rico, até eu amo. Aí é fácil amar, não é? Eu quero ver amar olhando e não entendendo por que ama. Quando a gente olha, ama e não entende por que ama, então é porque ama. A fé também é assim. Por que você crê? Não sei, eu creio porque eu creio. Porque eu tenho uma intuição, porque sei lá. Tanto que tem gente que é muito inteligente, tem uma capacidade de compreensão muito grande, tem muita ilustração, muita erudição, muita cultura, muita leitura, mas não tem fé, a pessoa não consegue. Ela lê 1 milhão de livros, ela entende, né? Mesmo a doutrina espírita, e a fé raciocinada, e ela estuda Kardec, ela fala, tá, tudo isso faz sentido, é muito bonito, eu entendo tudo, mas eu não consigo ter fé. Tem muita gente assim ou não? Tem, porque a fé, ela é um sentimento que não tem lógica. Isso é fé. Né? O amor, né, que a gente traduziu aqui como a caridade, para o apóstolo Paulo lá na epístola. Né? O que é a caridade? É o amor que se doa, né? O amor desprendido, e etc. e tal. Esse amor, ele também não tem lógica, ele também não tem razão, ele também não tem matemática, ele não tem explicação. Ele é muito parecido com a fé. E a esperança? Idem. O que faz a gente ter esperança? Não sei. Eu acho que é o desejo de ser feliz, de viver coisas gostosas, né? Isso é esperança. A esperança, às vezes, me parece biológica. É como se ela fizesse parte do nosso instinto de conservação, né? Assim, eu preciso me manter vivo, porque apesar da vida ter um monte de coisas ruins, eu já vivi algumas coisas gostosas e quero repeti-las. Quem sabe hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo e vai valer a pena. Isso é esperança, né? O Freud vai chamar isso de princípio do prazer, né? A gente passa a vida querendo repetir coisas que nos dão prazer desde que a gente nasce, não é? E automaticamente, tudo que nos dá prazer, é muito comum que nos destrua também. Né? Então, por exemplo, se eu acho que é um prazer muito grande comer, eu como muito e eu posso ter uma indigestão e aquilo pode ir aos poucos me matando. Né? Os espíritos falam daqueles que chegam lá no mundo espiritual como suicidas, né? Fala, olha, mas por que eu sou suicida? Fala, porque você comeu demais. Era para você ter vivido até os 80, mas esses problemas de saúde vieram dos excessos, você voltou para cá com 58 e, portanto, ainda precisava algumas décadas de trabalho e você antecipou sua desencarnação, porque você abusou da mesa. Abusou da bebida, abusou até do estresse. Não tem gente estressada? Tem gente estressada, né? Vocês já viram que tem gente que anda rápido sem ter pressa? A pessoa sai do carro num desespero. Aí você fala assim, dá o braço. Aí ela quer correr. Né? Aí você pega o bracinho dela assim, vem devagarinho. Não precisa ter pressa, né? Não precisa ter pressa. Por quê? Não tem, calma. Vocês já viram que tem de gente que morre na estrada, ultrapassando em lugar proibido, às vezes para chegar 5 minutos antes?
É o suicida. O que acontece com uma pessoa que desencarna num acidente porque ultrapassou numa faixa que não podia perto de uma curva para chegar mais cedo? É suicida ou não? Não, é suicida. Ah, não estava no planejamento? Lógico que não. Não estava, não. Tá, e se a pessoa que não tem nada a ver com isso e que estava dirigindo certinho, estava vindo e desencarnou? Essa estava no planejamento. Ir embora. Por quê? Porque ela desencarnou sem ter contribuído para a desencarnação. E o outro que fez coisa errada é o suicida, que serviu como ferramenta para a realização kármica do outro que vinha em sua direção. Nossa, começou a complicar. Qualquer dia a gente faz uma palestra disso. Né? Tem uma passagem do Evangelho que diz: é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por cujas mãos o escândalo vem. É isso. Então, aquele que errou, assumiu um compromisso perante as leis divinas. Aquele que foi a vítima, na verdade, encontrou com o seu destino, com o seu planejamento reencarnatório e não tem nada a ver com isso. Agora o outro vai ter que se ver, não é, com as suas culpas e etc. e tal. Então, assim, a vida é assim. Às vezes acontecem coisas boas, a gente tem que saber aproveitá-las, viver intensamente as alegrias da vida, porque vale a pena. Estar vivo é uma beleza, a vida é muito boa, muito bonita. Ao mesmo tempo, saber que tudo passa, que hoje está bom, mas daqui a pouco pode estar tudo ruim, que a gente não pode abusar muito disso. Está preparado para aquilo de ruim que vem também. E às vezes vem a coisa ruim, e também está preparado para daqui a pouco a coisa ruim passar, e vira coisa alegre também. O mundo, ele é semelhante a um grande hospital. Às vezes, no mesmo grande hospital, de um lado, a gente tem a maternidade, do outro lado, a gente tem o necrotério, antes do necrotério tem a UTI, depois tem a enfermaria. Às vezes a gente vai para a UTI, fica lá uma época, e fica bom e ainda vive muitos anos, quer dizer, a gente viu a danada bem de perto, voltou de novo. Ah, agora eu me livro. Aí a hora que está feliz da vida, igual num passo de tango, né, Álvaro? Ela vem e leva a gente embora. Esses dias uma pessoa falou: nossa, você emagreceu. Eu falei: é verdade. O que é? Eu falei: dieta. Porque eu estava muito preocupado em desencarnar sem saúde, sabe? Eu acho importante desencarnar com saúde. Você sabe por quê? Porque se a gente desencarna sem saúde, a gente é chamado suicida. Então, se a gente desencarnar vendendo saúde, é porque tinha que ser. Né? Os médicos são assim. O sujeito está muito gordo e feliz. Aí ele fala assim: o senhor está muito gordo. E aí ele fala assim: mas minhas taxas estão boas e eu estou feliz. Mas não pode, tem que emagrecer. Aí a pessoa emagrece, deprime e desencarna. E aí fica todo mundo bem, pelo menos desencarnou com saúde, gozando de uma saúde que é uma beleza. Então, assim, a vida é assim, né? Às vezes a gente está feliz, mas está com saúde. Aliás, está sem saúde, mas está feliz. Às vezes está muito doente e feliz da vida. Vocês já viram isso ou não? Gente doente feliz, gente com muita saúde infeliz, né? O que eu vejo de gente solteira querendo casar, tudo infeliz. E gente casada rezando diariamente por uma viuvez, é impressionante. O ser humano nunca está satisfeito. E isso explica um pouco também da nossa esperança. Não é que eu disse que a esperança deve ser aplicada para a viuvez, não é isso. Eu falei assim, da esperança
de amanhã a gente está sempre um pouco melhor do que foi hoje. E a gente vai vivendo. Isso vai dando para a gente paciência, tolerância. Então, amanhã vai estar melhor. Aí a gente é mais paciente hoje, né? Aí amanhã que a gente achou que ia estar melhor, piorou bem. Aí a gente já fica satisfeito de estar um pouquinho melhor, como naquele dia que estava muito ruim, mas que comparado com aquele outro está muito pior. E aí a gente vai tocando a vida. Quando que acaba isso? Pam, 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 pam. Né? No dia da desencarnação acaba. Antes disso, a vida é isso aí. É pegar ou largar. Lá no mundo espiritual, me parece, pelo que o Emmanuel fala através do Chico Xavier, que não há mudanças muito acentuadas. Que, em geral, a gente adentra o mundo espiritual na mesma condição psicológica em que a gente estava no momento da desencarnação. Então, se você desencarnou feliz, é comum você entrar como um espírito feliz. Se você estava com angústia, preocupado, você chega lá angustiado e preocupado. A única diferença é sem o corpo físico. Mas a gente entra com o corpo espiritual achando que está vivo, inclusive, porque ele é parecidinho com esse nosso aqui. Por isso que é importante cuidar bem desse aqui, para chegar bonitinho lá também. É verdade. E se a gente fizer tudo direitinho lá, os espíritos dizem que vai melhorando. É verdade. Eu, de vez em quando, tenho contato com espíritos amigos, que já desencarnaram há algum tempo, em desdobramento espiritual sonho, e às vezes os espíritos precisam se identificar porque estão com uma aparência jovem e eu conheci velho. E aí eu sou fulano e tá bonitão, sabe? Não é aquele trapo que eu conheci. É uma coisa bonita. Porque o espírito vai rejuvenescendo no mundo espiritual, é uma beleza, sabe? Ou seja, isso também dá esperança pra gente, tá bom? Bom, gente, que bom que tem chovido, não é? Olha que beleza. Hoje eu encontrei com um padre, amigo meu, nós almoçamos juntos, sabe? Ele é padre. Esquisito, né, almoçar com um padre? Mas ele é muito meu amigo, e nós almoçamos juntos hoje. Por acaso, assim. E aí sentamos juntos, e eu falei, você que fez aquelas missas para chover? Ele falou, eu fiz umas. Eu falei, parabéns. Né? Aí eu perguntei para ele se ele acredita mesmo que choveu por causa da missa. Aí ele olhou para mim e mandou para o diabo que me carregue. A gente brinca muito assim, eu e ele, sabe? Mas eu acho bacana, né? Muitas igrejas rezaram para vir a chuva. E nós também, né? Todo dia a gente rezou para vir chuva. E ela veio, ok? E que bom que ela veio. Então é uma noite muito especial, porque ela veio, tomara que ela fique mais alguns dias, porque ela vai também criando esperança na nossa alma. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. A semana que vem nós teremos a USE, e na outra nós voltamos com o nosso estudo.